capítulo 8. Segunda Reis, capítulo 8. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Então, falou Eliseu à mulher, de cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua casa, e te hospeda onde quer que conseguires te hospedar, porque o Senhor chamou uma fome, e ela também sobrevirá à terra por 7 anos. E a mulher se levantou e fez segundo o dizer do homem de Deus. E ela se foi com a sua casa e se hospedou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu, ao fim dos 7 anos, que a mulher retornou da terra dos filisteus e saiu para clamar ao rei pela sua casa e pela sua terra. E o rei conversou com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, rogo-te, todas as grandes coisas que Eliseu tem feito. E sucedeu, enquanto ele estava contando ao rei como ele havia restaurado a vida ao corpo morto, que a mulher, a cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pela sua terra. E Geazi disse: meu senhor, ó rei, esta é a mulher, e este é o seu filho, ao qual Eliseu restaurou a vida. E quando o rei perguntou à mulher, ela lhe contou. Assim o rei indicou a ela um certo oficial, dizendo: restaura tudo que era dela e todos os frutos do campo, desde o dia em que ela deixou a terra até esse exato momento. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer para nós revelação, que o Senhor venha trazer para nós entendimento acerca da tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz. Que eu seja um instrumento usado pelo Senhor para transmitir as boas novas da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode, por favor, sentar. Nós estamos hoje no sexto grau da corrente, minha família, a vontade de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco acerca do cuidado de Deus para com os seus. Você acredita que Deus cuida daqueles que são dele? Você acredita nisso? A Bíblia fala isso, mostra isso em vários locais. E esse texto que nós lemos aqui, ele é um dos textos que nos leva a entender dessa forma. Para contextualizar o texto que nós temos aqui, nós teríamos que ter começado a história lá de trás, mas tempo não nos permite fazer isso. Mas para que você entenda, Eliseu viajava pregando a palavra do Senhor como um profeta, e ele se hospedava na casa, se hospedou na casa de uma mulher que o tratou muito bem, e todas as vezes que ele passava para aquele lugar, essa mulher tratava muito bem de Eliseu, até um dia que Eliseu perguntou para ela, falou: olha, o que você quer que Deus faça por você, pelo bem que você tem feito a mim? Aí a mulher falou: eu queria ter filho, eu queria ser mãe, mas eu não posso, sou estéril. E Eliseu, cheio do Espírito Santo de Deus, ele profetizou sobre a vida daquela mulher. Passado o tempo, Eliseu volta naquela casa e aquela mulher tinha dado a luz ao filho. Deus, quando tem um propósito na vida de alguém, ele manda a bênção e atrás dessa pessoa. Você precisa ficar correndo atrás dela. Não precisa ficar correndo atrás de Deus. Você não precisa ficar correndo atrás de coisas que você quer. Faça a vontade de Deus, abençoe a vida do seu irmão, cumpra o propósito de Deus na sua vida, que a bênção fica correndo atrás de você. Você não precisa ficar correndo atrás dela. E aquela mulher ganhou aquele filho, teve um filho, o filho nasceu, e ela ficou feliz da vida. De repente, aquele filho morre. Imagina você, qual foi o tamanho da frustração daquela mulher? Um filho que havia sido prometido, que havia sido profetizado, de repente ele morre.
pedimos a Deus alguma coisa, que nós pedimos a Deus alguma coisa, e que às vezes essa coisa acontece na nossa vida, mas depois de um tempo, ela perde, a gente perde aquilo deixa de fazer parte da nossa vida, e a gente fica triste, perguntando: Deus, para que o Senhor me deu então? Se era para eu perder, agora eu estava tão feliz que tinha ganhado, e de repente agora eu estou frustrado. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós podemos até nos frustrar com as coisas desse mundo, mas os planos de Deus na nossa vida ninguém pode frustrar. Nós não entendemos qual é o propósito de Deus lá na frente, nós enxergamos as coisas hoje, nós somos imediatistas, a gente quer tudo para ontem, para agora, mas com Deus as coisas não funcionam desse jeito. Ele enxerga lá na frente, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E com aquela mulher não foi diferente, aquele filho morreu, e aí de repente o tio Eliseu passando por lá, vê aquela situação e a tristeza que aquela mulher estava vendo. O que aconteceu? Ela falou: meu filho está lá em cima morto, aquele filho que o Senhor profetizou e tal, e agora morreu. Ele ficou muito triste. Eliseu foi lá onde estava o menino, orou e pediu a Deus, e Deus ressuscitou a vida daquele moço, aquele menino. Deus ressuscitou a vida dele, porque tinha uma promessa sobre a vida daquele menino, e o propósito de Deus ainda não tinha se cumprido sobre a vida dele. E eu quero te falar nessa noite: se tem um propósito sobre a sua vida e uma promessa na sua vida, não se preocupe, porque a Bíblia diz que nós não morreremos enquanto todas as promessas de Deus não se cumprem. Nós não vamos morrer, as promessas de Deus têm que se cumprir na nossa vida. E aí, aquele menino ressuscitou. Imagina o tamanho da festa daquela mãe. Imagine a alegria que ela ficou. Talvez a alegria que ela teve de ver o filho ressurreto, ter ressuscitado, foi maior do que a alegria dela ter recebido a notícia de quando ele ia nascer. Porque quando ele ia nascer, ela tinha esperança de alguma coisa que ela não conhecia. E quando o filho ressuscitou, ela estava tendo na vida dela a materialização de algo que ela já tinha e havia perdido. E aí, passa-se o tempo, e Eliseu, novamente passando ali por aquele lugar, ele encontra com essa mulher, e ele fala com ela: olha, pega a sua casa, as coisas da sua casa, as pessoas que moram com você, e vai embora. Vai embora, sai daqui. Porque Deus me revelou que vai acontecer morte nessa terra, fome nessa terra, e as pessoas vão morrer de fome. Vai embora sem se preocupar, vai e aonde te receberem você se hospeda. Agora pensa bem numa coisa, traga isso para nós. A mulher tinha certeza que Eliseu era o homem de Deus. A mulher já tinha tido experiência com Deus através da vida de Eliseu. Mas de repente chega um homem na casa dela e fala para ela: pega tudo que é seu e vai embora. Se alguém chegar para você dentro da sua casa e falar com você: pega tudo que você tem aqui e vai embora, porque vai acontecer algo ruim e você não pode estar aqui. Será que nós acreditaríamos com tanta firmeza na voz de alguém que viesse trazer uma mensagem dessa para nós? Ou nós iríamos questionar: não, mas se vai acontecer alguma coisa aqui, Deus é Senhor para me livrar. E Ele é. Mas se Ele mandou um profeta lá para te alertar, para te tirar, para te fazer sair daquele lugar, é porque Ele não quer que você fique lá. Muitas vezes Deus manda um recado para nós e nós não entendemos o recado de Deus e questionamos o recado e queremos fazer da nossa forma, achando que Deus é obrigado a agir do jeito que a gente quer que Ele age. Deus poderia ter falado para eles: olha, vai lá e fala com aquela mulher que vai ter fome naquela terra, que as pessoas vão morrer, mas ela pode ficar quietinha lá na casa dela e eu vou sustentar a vida dela. Deus poderia sustentar ou não? Mas esse não era o propósito de Deus. Deus mandou o profeta lá falar para ela: sai da sua casa, pega as suas coisas, vai para um lugar que você não sabe nem aonde que é. A gente não gosta de mudar nem
Porque durante 7 anos, não são 7 dias, não é um período pequeno, são 7 anos. Você seria capaz de lembrar o que você estava fazendo há 7 anos atrás? Alguns detalhes você pode até lembrar. Eu morava em tal lugar, eu trabalhava em tal lugar, eu fazia isso, fazia aquilo. Mas imagina você, se você conseguir lembrar aí de alguma coisa que você fazia há 7 anos. Pensa o tempo que passou de 7 anos para cá, tudo que aconteceu na sua vida, nesses últimos 7 anos. 2018, nós já passamos por pandemia de Covid depois disso. Ficamos presos dentro de casa, tendo de andar de máscara, cheio de restrição, com medo de morrer. Sim ou não? Dentro desses 7 anos aí, nós já tivemos um surto de dengue que matou um monte de gente, inclusive pessoas conhecidas nossas. Nós já perdemos muitas pessoas queridas. Nós já fizemos inúmeras coisas, conquistamos muitas coisas, deixamos de conquistar muitos outros em 7 anos. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? O profeta, quando chegou para aquela mulher, falou: você vai ficar 7 anos fora da sua casa. Ele estava falando para ela: olha, você vai viver uma vida durante esse período aí totalmente diferente de tudo que você já viveu até hoje, sem saber o que vai acontecer, porque você está indo para um lugar onde você não sabe nem onde que é, nem quem vai te receber, mas vai, porque alguém vai te receber, você vai se hospedar. Deus já estava começando a cuidar daquela mulher. Deus já começou a cuidar dela, Deus mandou o profeta lá na casa dela para avisar. E Deus estava completando essa obra e esse cuidado sobre a vida dela, providenciando para ela um lugar para ela ficar onde ela não sabia onde era, mas Deus já estava providenciando para ela algo que ia acontecer lá na frente. Você acredita que Deus está providenciando para você a sua bênção? Você acredita que Deus está providenciando para você a bênção sobre a sua família, sobre a sua casa? Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo Deus. E do mesmo jeito que Ele providenciou na vida dessa mulher e na vida de inúmeras pessoas aqui dentro dessa palavra, Ele hoje está dizendo para nós que Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas e que Ele está providenciando o nosso futuro. E aí o que aconteceu? O profeta falou, a mulher olhou para ele e falou: Eliseu, eu gosto muito de você, você é gente boa demais. Você profetizou, meu filho nasceu, meu filho morreu, você veio aqui, orou e ressuscitou. Eu gosto de você demais. Eu não vou fazer isso não, cara. Vou sair da minha casa, deixar tudo que eu tenho aqui. Não. Foi isso que ela fez? Foi? Olha o que a mulher fez. E a mulher se levantou na mesma hora que ele falou. A mulher se levantou, fez segundo o dizer do homem de Deus, e ela se foi com a sua casa e se hospedou na terra dos filisteus por 7 anos. Ela se hospedou na terra dos inimigos. Ela foi para a terra dos inimigos durante o período que o profeta falou que ela ia ficar longe, 7 anos. Quando Deus tem um propósito na sua vida, até os seus inimigos vão te ajudar. Se Deus tem um propósito na sua vida, até os seus inimigos vão se dobrar ao propósito de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Ela ficou 7 anos lá na terra dos filisteus, e o povo morrendo de fome lá onde ela morava. Aí sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher retornou
não sabia quem ela era. Ela saiu, abandonou tudo que ela tinha, deixou tudo para trás, ficou 7 anos fora, de repente ela volta, quando ela volta ela não tem mais nada. E ela vai atrás do rei. O rei era a pessoa que tinha indicado lá naquele lugar e com competência para poder dar a ela novamente a sua casa e as suas terras. Isso nos faz pensar no seguinte: quando nós precisamos de alguma coisa, nós temos que clamar aquele que pode fazer por nós. Ela podia ter ido lá na casa que era dela e reclamar aquela casa, ou quem estava lá e falou: essa casa é minha, esse terreno é meu, você dá licença aí que eu estou voltando. Podia ou não? Era dela. Só que ali havia uma confusão. Talvez a pessoa que estava lá, se fosse uma pessoa ruim, uma pessoa má, iria matar com a sua família. Mas ela foi recorrer a quem? Foi recorrer ao rei, que era a pessoa que tinha autoridade para poder devolver aquilo que ela tinha perdido. Quando nós precisarmos recorrer a alguém para trazer, para nós restaurar aquilo que nós perdemos, nós sabemos a quem devemos recorrer: alguém dos reis, Senhor dos senhores. É Ele. E muitas vezes a gente quer, com a nossa própria força, ir lá e tomar e buscar aquilo que não foi tirado de nós, aquilo que foi arrancado de nós, ou aquilo que nós, por algum motivo, deixamos para trás. A gente quer ir lá restaurar e quer puxar da nossa própria força. Se ela tentasse na própria força, com certeza ela não teria tido êxito na sua tentativa. Aí o que acontece? Ela foi lá e clamou ao rei. Até então não aconteceu nada. Aí lá junto com o rei tinha um rapaz que se chamava Geazi. E Geazi tinha sido o auxiliar de Eliseu. Ele tinha andado com Eliseu, ele tinha ajudado Eliseu, ele tinha visto Eliseu fazer inúmeras coisas, inúmeros milagres através do nome de Deus. E aí o rei chama Geazi e falou: Geazi, vem cá, me conta as histórias de Elias aí. Me conta o que você viu Elias fazer, o que você viu Elias realizar. Aí Geazi começou a contar com o rei, e começou a falar com ele, e começou a interceder junto ao rei de como era a vida com Elias e o que Elias fez. E aí ele falou para o rei, falou: olha, enquanto ele começou a contar com o rei, enquanto ele contava com o rei, essa mulher chegou lá no palácio para requerer os seus bens, sua casa, seu terreno. E Geazi começou a falar: olha, aqui nessa terra, uma vez nós estávamos andando, uma mulher teve um filho e ela ficou próxima de Eliseu, ficou amiga de Eliseu, e o filho dessa mulher morreu. E nós passamos por aqui, chegamos na casa dela, o filho dela estava morto. Ela reclamou, chorou que ele estava morto, muito triste. E Eliseu orou a Deus e o filho dela ressuscitou. O rei ficou olhando assim, boca aberta. É mesmo? E essa mulher, de quem eu estou falando com o Senhor, e o filho dela que foi ressuscitado, é essa mesma mulher que veio pedir o Senhor à terra. Se nós transportarmos esse trecho para o mundo espiritual, nós vamos entender que Geazi estava fazendo o papel do Espírito Santo. Por quê? Porque a mulher chegou para interceder junto com o rei, e Geazi foi intercedeu junto com a mulher, falando a respeito dela, dando testemunho a respeito de quem ela era. O Espírito Santo age assim em nosso favor. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intercede por nós junto a Deus com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente não consegue nem orar, às vezes a gente não está conseguindo nem falar com Deus, a gente está numa situação tão terrível que nós não temos força nem para abrir a nossa boca. Mas
isso acontece? Existe alguém que está lá, próximo do trono de Deus, que intercede por nós e fala: Senhor, olha para aquele filho que está lá, ele não está conseguindo clamar pelo Senhor, mas a situação dele é essa. O Senhor pode ajudar, o Senhor pode fazer. E Geazi foi fundamental nessa história. Deus já tinha preparado mais uma vez o socorro para essa mulher quando ele levou Geazi para dentro do palácio. Porque se ele não estivesse lá, essa mulher não ia receber nada de volta. Mas Deus já estava prevendo que ela iria voltar e que precisaria de alguém lá para interceder por ela. Porque ele já sabe de tudo lá na frente. Talvez nós nos encontramos algumas vezes em situações que o cerco se fecha ao redor de nós e nós não conseguimos ver saída, nós não conseguimos ver solução, nós não conseguimos mais imaginar como é que nós vamos sair daquela situação. Mas quando nós nos vemos nessa situação, Deus já preparou um escape para nós de alguma forma que nós não imaginamos. Eu já contei aqui essa história. 2013 nós sofremos um acidente e quando nós chegamos, teve um capotamento do carro. A Gisele quebrou os 2 pés, Arthur quebrou o braço, machucou o olho. Eu não tive um amigo. E aí eu tirei o Arthur de perto do carro. Quando eu estava voltando para buscar a Gisele, o carro começou a incendiar. E aí a gente foi tentar apagar o incêndio. Nesse momento chegou um carro que estava vindo pela rodovia, isso era 3h30 da manhã. Aí veio um carro que estava vindo pela rodovia, parou, nos ajudou, conseguimos, graças a Deus, parar o incêndio. Aí depois consegui tirar a Gisele dentro do carro. E aquela pessoa que chegou tinha 2 homens dentro do carro. Isso foi dia 1º de janeiro de 2013. 2 homens estavam dentro do carro, e os 2 desceram do carro, foram nos ajudar. E aí quando terminou, nós terminamos de tirar a Zélia, conseguimos apagar aquele princípio de incêndio lá. Um deles falou: foi Deus que livrou vocês. Eu falei: eu creio nisso. E a minha Bíblia estava caída, o capotamento rolou dentro do carro e caiu aberto. Aí ele falou: vocês são cristãos? Estou vendo uma Bíblia aí. Falei: somos. Ele falou: nós estamos vindo de um culto que aconteceu lá no Mineirão, na Igreja Batista da Igreja. Glória a Deus. Nós também somos cristãos. Glória a Deus. Deus providenciou filhos dele para nos ajudar aqui. E aí a gente parou no outro carro. Quando parou o outro carro, o cara já desceu todo desesperado, com a mão na cabeça, gritando: pelo amor de Deus, o que é isso que aconteceu? Saiu alguém vivo disso aí? Eu sujo de sangue, eu tinha pego o Arthur teve um corte interno na bochecha, ele estava engasgando com o próprio sangue. Aí eu peguei ele, puxei para mim, apertei, ele foi e vomitou sangue em mim, eu fiquei todo sujo de sangue. Aí o cara me contou todo sujo de sangue e falou: mas você estava no carro? Eu falei: sim, eu estava no carro. Morreu? E como é que foi isso? Eu falei: graças a Deus estamos todos vivos. Graças a Deus nenhum de nós morreu. Se levaram muita sorte. Eu falei: sorte não, é Deus que está conosco. Mas por que eu estou falando isso com você? Alguém pode dizer: mas Deus podia ter não deixado o acidente acontecer. Sim. Mas quem sou eu para questionar Deus por que é que aconteceu ou deixou de acontecer? O que me importa hoje é saber que Deus cuidou da minha família dentro daquele carro, quando ele capotou, quando ele começou a incendiar, quando toda aquela situação parecia que não ia ter fim. A mão de
E assim foi com essa mulher, o texto que nós lemos. A mulher está lá, preocupada: como é que eu vou fazer? Eu vou voltar para minha casa? Ou eu não vou ter casa? Eu vou morar onde? Eu vou ir atrás do rei que recebeu. Aí quando Geazi falou com o rei e contou a história da mulher, o rei virou: manda vir essa mulher aqui de volta. Manda ela vir aqui. Quando a mulher chegou lá, o rei, para tirar a prova da história que Geazi tinha contado, perguntou para a mulher: o que Eliseu fez pela senhora? Se a história que ela conta não bate com a história de Geazi, e Geazi sairia como mentiroso, e ela provavelmente ia ser morta. Aí ela contou a história igualzinha que Geazi contou para o rei. O rei confirmou que a história era verdadeira, falou com ela: então não fica preocupado não. Chamou um oficial, falou para ele: olha, você vai para essa mulher, lá no lugar dela, na casa dela, nas terras dela, você vai restituir para ela tudo que era dela, até as frutas do pomar que tinha lá que foi tirada, ela vai ter de volta. Você vai restituir tudo para ela. Deus, quando tem algo para fazer na sua vida, você não deve ficar preocupado. Deus, eu estou precisando que o Senhor resolva essa situação lá dentro da minha casa. A minha situação dentro da minha casa está assim, eu preciso que o Senhor resolva. Aí muitas vezes a gente imagina que Deus vai resolver, dar uma melhorada na situação, para não ficar tão ruim, ou para a gente não sofrer tanto. Mas Deus quer falar conosco e fala conosco nessa noite, porque Ele não é Deus para ir lá melhorar a situação de ninguém. Deus é Deus para ir lá e mudar a situação da sua vida. Porque melhorar, pode melhorar hoje e amanhã voltar a piorar de novo. Mas quando Deus transforma, quando Deus muda, a situação é diferente. Aquela mulher estava querendo a casa dela de volta. Sabe-se Deus em que condição aquela casa estava. Mas o rei deu ordem aos oficiais, falou: você vai devolver a casa dela do jeito que era. Então quer dizer, se a casa tivesse destruída, eles teriam que reconstruir a casa. Se o terreno tivesse fé, eles teriam que fazer aquele terreno produzir de novo, porque ele falou que até as frutas que foram tiradas lá deveriam ser restituídas. Deus não faz remendo na vida de ninguém, Deus transforma a vida dos outros. Deus não vai fazer um remendo lá na sua casa, na sua família, através da sua fé. Por essa campanha que você está fazendo, Deus vai lá e dá uma maquiada lá para as coisas parecerem que ficaram botando, não vai fazer isso. Se você tiver fé e crer no propósito de Deus, deixar Ele agir na vida da sua família, deixar Ele agir na sua casa, você vai viver tempo dentro da sua casa que você nunca viveu até hoje. Só o fato de nós termos a oportunidade de crer no Deus que pode fazer isso, já alegra o nosso coração e nos enche de esperança. Porque nós vemos pessoas aí que não têm essa condição, que não têm essa oportunidade, que são desesperados por aí. Todo dia a gente vê notícias de pessoas que não aguentaram o sofrimento, não aguentaram esperar, não aguentaram passar por situações sem mal na sua própria vida. Outros que se desesperam por aí, fazem besteira, e por causa dessa besteira pagam um preço muito alto e se encontram encarcerados aí presos pelo resto da vida que estão vivendo, porque desesperam e querem fazer as coisas com a sua própria força. Outros acham que não, está ruim, deixa a vida me levar, deixa eu continuar assim, é para ser assim mesmo, eu não vou viver para sempre, mesmo a hora que eu tiver que morrer, eu vou morrer e está tudo bem. O problema não é morrer, o problema é para onde você vai depois da sua morte. Morreu de medo. E eu vou falar uma coisa com você: pelo rumo que o mundo está indo, pela direção que o mundo está levando,
dependendo da situação, é melhor correr. Porque nós vamos começar, nós já estamos vendo e vai ter coisa muito pior que a gente vai ver que a gente não quer ver. Estão acontecendo coisas aí que é de arrepiar os cabelos todos os dias. Quando você acha que apareceu alguma coisa absurda, surge outra mais absurda ainda. Complicado. Vai chegar a hora que alguém vai trazer um bebê reborn para o pastor apresentar aqui em cima do altar. Misericórdia. Mas o rumo que está tomando parece piada. A gente ri, a gente fica, acha engraçado, mas é uma coisa terrível que o mundo está fazendo. Quando a Bíblia fala de um amor de muitos esfriaria no final dos tempos, a Bíblia está falando sobre isso. As pessoas preferem muito mais comprar uma boneca e tratar essa boneca como um filho do que realmente constituir uma família e fazer com que essa família ande nos caminhos do Senhor. As coisas estão tomando um rumo que não está tendo mais. A gente fica assustado com alguma notícia que aparece, mas logo em seguida a gente já esquece aquela notícia e passa para outra que aparece outra pior ainda. Aparece outra mais absurda ainda. O que nós temos que fazer é permanecer firmes nessa palavra. Permanecer firmes nesse caminho, acreditando que Deus está conosco, que Ele cuida de nós e que é Ele quem vai nos conduzir para uma vida eterna. Esse mundo aqui, nós precisamos viver aqui e da melhor maneira possível. Nós temos que viver aqui, caminhar aqui nesse mundo, mas nós não devemos nos preocupar com o que é que esse mundo vai virar, porque esse mundo vai chegar no tempo em que ele vai se autodestruir, mas em nome de Jesus nós não estaremos mais aqui. Esse mundo vai está tomando um rumo aí que uma hora vai chegar num ponto, acho que Deus vai levantar do trono falando, chega. Teve chance, teve oportunidade, agora chega, não tem condição mais não. Porque o ser humano, cada vez mais ele se desvia do Senhor, cada vez mais ele se afasta de Deus, cada vez mais ele busca situações que tentam completar dentro dele o vazio que ele não entendeu ainda, que só pode ser completo através da presença de Deus na vida dele. A única coisa que é capaz de preencher o vazio que existe dentro do ser humano é Deus. Por isso que o ser humano fica procurando essas coisas aí para poder tentar preencher o vazio que ele tem. Mas esse vazio só vai ser preenchido por Deus. Cada vez ele se atola mais, cada vez ele se afunda mais, cada vez ele se perde mais. E se ele não se voltar para Deus, infelizmente o fim dele vai ser trágico. E eu não estou falando de fim trágico aqui nesse mundo, não. Estou falando do fim depois dessa vida que nós vivemos aqui. Aquela mulher voltou para a casa dela com tudo restituído, com a sua família, feliz da vida, porque Deus cuidou dela lá na terra dos inimigos. Deus teve cuidado com ela, quando mandou o profeta lá na casa dela avisar que ela deveria sair. Ela foi obediente, saiu debaixo da autoridade do homem de Deus, que foi dado por Deus a ele. Ela saiu, foi para a terra dos inimigos. Lá Deus cuidou dela, abriu uma porta para ela lá, para ela ficar lá hospedada, para ela se alimentar, para ela não morrer de fome. Enquanto as outras pessoas estavam sofrendo lá na terra dela, ela estava lá sendo cuidada pelos inimigos. Passou o tempo, ela saiu daquela terra, voltou para a sua terra sem nada. Como dizem aí, com uma mão na frente e a outra atrás, não tinha nada. E ela chegou lá naquele lugar, foi atrás de quem poderia resolver o problema dela. E o rei, através do depoimento, do testemunho de um homem que era servo do homem de Deus, entendeu a situação dela, ouviu a história e restituiu para ela tudo aquilo que ela
vou viver feliz naquele lugar. Essa história nos remete ao seguinte: quando você faz a vontade de Deus, você escuta a voz de Deus e você anda nos caminhos do Senhor, ainda que pareça impossível que as coisas vão acontecer, lá na frente a vitória vai vir na sua vida, em nome de Jesus. Você vai receber a unção na sua carteira. Quando você subir nesse altar, você vai vir com o coração cheio de fé. Talvez você está na campanha desse primeiro dia, hoje é o sexto. E você, em algum momento, falou: eu já estou indo, hoje é o sexto, não aconteceu nada ainda. A situação continua a mesma coisa. Mas hoje você vai subir diferente nesse altar. Você vai subir nesse altar determinando que a sua bênção já está pronta para você receber em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Pega a sua canela aí no seu corpo. Em nome de Jesus.